Olá, é um prazer estar aqui com você nessa discussão e vamos tratar um pouco de sistema político espanhol. A gente poderia resumir tudo dizendo: a Espanha é uma democracia. A Espanha é uma democracia parlamentar. Mas a gente também tem que dizer que nem sempre foi assim. A Espanha viveu momentos de instabilidade ao longo de sua história, particularmente no século XX. Nas primeiras décadas do século XX, de modo mais especial ainda. O século XX começa para a Espanha, com ela perdendo as suas últimas colônias, e isso gerando uma crise econômica terrível. Essa instabilidade ganha nuances mais fortes na década de 20, quando a Espanha vive a chamada ditadura de Primo de Rivera. Essa instabilidade se aguça principalmente diante da impopularidade do governo e da impopularidade do rei, o rei Afonso XIII, que culmina com o alto exílio do próprio rei, que deixa a Espanha e vai para a França. Com a saída do rei, instala-se a chamada Segunda República. Mas essa Segunda República era também instável, porque ela mesma traduzia essa divisão da Espanha. Dentro da própria Segunda República havia diversas correntes ideológicas. Além disso, essa Segunda República tinha uma forte oposição que tinha monarquistas, latifundiários, o clero, poderosíssimo clero espanhol, e resulta no levante dos nacionalistas, como eles se autodenominavam, esse grupo que reunia todas essas forças. Um levante golpista em julho de 1936, que vai gerar uma duríssima guerra civil de 3 anos, uma guerra civil que para muitos é a antecipação da Segunda Guerra Mundial, porque há a presença de forças internacionais numa divisão que depois vai ser vista nas décadas seguintes, não só na Segunda Guerra, mas nas décadas seguintes, esse confronto de correntes ideológicas no cenário internacional. Depois desses 3 anos de guerra civil, Francisco Franco, general Francisco Franco, que liderava esse movimento, ele sai vitorioso e em 1939 instala uma terrível ditadura que dura quase 40 anos. A ditadura permanece até a morte do ditador em 1975, novembro de 1975. A morte de Franco, ela dá início a um processo de transição que tem uma figura especialmente destacada: o rei Juan Carlos I. Curiosamente, um rei que era apelidado de o rei franquista, porque ainda no final do seu governo, Franco decide que Juan Carlos I será o seu sucessor na condição de rei. Havia desconfianças sobre o papel que Juan Carlos I poderia desempenhar logo com o fim do período franquista. Mas Juan Carlos I tem um papel fundamental na transição, assume como rei a condição de chefe de Estado e é o fiador dessa transição que vai durar 3 anos, até 1978, quando vem a Carta Magna de 78, a Constituição Espanhola, que é aprovada no Congresso e é aprovada amplamente por um plebiscito em toda a Espanha, e ela passa a ser o norteador da nova etapa, a etapa de Estado de Direito vivido pela Espanha. O fim da transição e o estabelecimento do Estado de Direito a partir da Constituição de 78 não encerra a instabilidade política. Nesse pós-Constituição de 78, há uma série de movimentos golpistas que tentam voltar atrás, resgatar o velho regime franquista, a ditadura franquista. Dos vários movimentos, um merece destaque em especial: a tentativa de golpe de fevereiro de 1981, quando militares sintonizados, alinhados com o velho regime franquista, ocupam o Congresso com direito a tiros de metralhadoras em pleno Congresso e anunciam um golpe. Esses militares achavam que teriam o apoio de Juan Carlos I,
Vamos lembrar, o chamado rei franquista. Vamos lembrar também que Juan Carlos I, além de chefe de Estado, ele era também, como cabe ao papel do rei na Espanha, ele era também o comandante em chefe das Forças Armadas. O que é que faz Juan Carlos I? Enverga a farda de militar, de comandante em chefe das Forças Armadas, faz um pronunciamento na televisão, desqualificando o movimento, condenando a tentativa de golpe e afiançando o Estado de Direito. Naquele momento a gente pode dizer que a democracia espanhola sobreviveu e ela vive até hoje. A Espanha é uma democracia parlamentar e também uma monarquia parlamentarista. Isso quer dizer o seguinte: o rei é o chefe de Estado e o Congresso elege o chefe de governo, que vai exercer o poder executivo. É claro que a gente tem que lembrar que a Espanha tem a estrutura clássica: executivo, judiciário e legislativo. É importante a gente entender a organização do Estado espanhol, a organização política do Estado espanhol. Vamos fazer um comparativo com o Brasil. Aqui os entes federados são 3, portanto a gente tem 3 níveis de organização: a União, os Estados e os municípios. Na Espanha a gente tem 4 níveis: o poder central, que eles chamam lá o governo do Estado, as regiões autônomas, as províncias e os municípios. O poder central corresponde aqui no Brasil à União, ao governo federal. As regiões autônomas corresponderiam mais ou menos aqui às nossas regiões Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, mas com 2 diferenças importantes. A primeira diferença: há uma fragmentação muito maior na Espanha. Aqui nós temos 5 grandes regiões. Lá na Espanha nós temos 17 regiões autônomas e mais 2 chamadas cidades autônomas, que são as cidades de Ceuta e Melilla, que ficam no norte da África. Além dessa fragmentação maior, a gente tem uma realidade que é completamente distinta no caso da Espanha. Essas regiões têm poder de gestão. É como se cada uma região lá, como fosse o Nordeste, e o Nordeste tivesse um governo regional, que tem a autonomia, a autoridade sobre aquela região toda, inclusive administrando um orçamento e fazendo obras dessa região toda. As províncias correspondem aos estados no Brasil, com a diferença também em termos de números. Aqui no Brasil nós temos 26 estados e o Distrito Federal, portanto 27 unidades. Na Espanha são 50 províncias e mais aquelas 2 cidades autônomas do norte da África. E elas têm, dentro dessa estrutura toda, mais de 8.000 municípios. No Brasil, num território que cabe mais de 17 Espanhas, a gente tem 5.000, um pouco mais de 5.500 municípios. Na Espanha, mais de 8.000. Em termos territoriais, vamos dar uma clareza maior sobre o que significa a Espanha. Primeiro, são quase 18 Espanhas que cabem dentro do Brasil. A Espanha tem 502.000 km². Isso corresponde mais ou menos 2 vezes o estado de São Paulo, 2 vezes o território do estado do Piauí, só para a gente ter um comparativo sobre essa composição territorial da Espanha, com essas 17 regiões autônomas, mais 2 cidades autônomas, a de Ceuta e Melilla, no norte da África, ela atende a realidades bem diferentes, tanto de caráter econômico, cultural e mesmo territorial. Vamos pegar aqui um exemplo da província da Catalunha, que fica no nordeste da Espanha. A Catalunha tem 4 províncias: a província de Barcelona, Girona, Lleida e Tarragona. Se a gente vai olhar outras regiões, as 2 maiores são a de Castilha e León, na fronteira com Portugal, portanto no lado oeste da Espanha, e no sul a Andaluzia. As 2 províncias, as 2 regiões autônomas, têm cada uma 8 províncias. É como se a gente comparasse aqui com o Nordeste, que tem 9 estados. A gente tem outras situações, como por exemplo, algumas regiões autônomas que têm uma única província.
Esse é o caso de Madrid, é o caso de Astúrias. É importante a gente destacar que essa realidade espanhola, quando a gente olha suas várias áreas territoriais, ela também atende a diferenças muito marcantes no que diz respeito à história e cultura. Vamos dar um exemplo, a língua. A Espanha tem 5 línguas oficiais. O espanhol, que é falado em todo o território espanhol, o catalão, o basco, o galego e o canário. O catalão ele é falado basicamente na Catalunha, uma parte ali de Oregon, uma parte da região valenciana. A gente tem o galego, que é falado basicamente na Galícia, que fica a norte de Portugal. E a gente tem ainda o basco, que é falado no País Basco, e o canário, que é lá nas Ilhas Canárias, já na parte oceânica, no entorno na orla atlântica da África. Vale destacar que essas variantes culturais locais foram terrivelmente atacadas no período franquista. As línguas históricas foram proibidas de serem ensinadas. Elas sobreviveram muito pela resistência de País Basco, de Galícia, de Catalunha, de Ilhas Canárias, que se apegaram às suas referências culturais e históricas. Isso também dialoga com a seguinte questão. Essas regiões que têm as suas identidades muito particulares, elas carregam um sentimento de nação. E isso, obviamente, tem desdobramentos políticos. Quando a gente vê os movimentos separatistas, especialmente o movimento separatista basco e o movimento separatista catalão, isso tem a ver com essa realidade histórica, essa identidade cultural, histórica e, obviamente, além de aspectos econômicos, né? Onde cada um quer retornar para si o principal da riqueza que eles produzem. Porque é sempre bom lembrar que 3 regiões são especialmente ricas na Espanha: Catalunha, Madrid e País Basco. E por isso há tanta reivindicação desses países, particularmente de País Basco e Catalunha, por até mesmo movimento separatista, como a gente viu há pouco na Catalunha, inclusive com a aprovação da separação dentro do parlamento catalão. Essa luta toda tem a ver com autonomia política e financeira. Então, por isso que a discussão sobre orçamento é tão presente nesses movimentos. E quem é que tem mais poder quando a gente fala em orçamento? Quem é que tem mais poder na Espanha? Na Espanha a gente tem um poder importante do governo central, né? Mas não chega nem de longe à realidade brasileira. Aqui no Brasil a gente tem uma realidade em que a União concentra mais de 50% do orçamento público. Na Espanha, a gente tem uma realidade bem mais fragmentada, bem mais dividida, com mais repasse para os outros entes. Com um detalhe, aqui no Brasil os estados têm muita força. Na Espanha, as províncias são as que têm menos forças. Lá, além do poder central, tem muita força orçamentária e, portanto, capacidade de realizar obras as regiões autônomas e os municípios. Por isso que às vezes se vê muito mais atenção a uma disputa de uma prefeitura do que propriamente do governo de uma província, porque as províncias têm muito menos poder de fogo quando a gente fala de orçamento e, portanto, de realização de serviços e concretização de obras. No que diz respeito especificamente ao exercício político, comparando aqui com o Brasil, ao que a gente tem aqui, o Congresso Nacional, lá na Espanha temos as Cortes Gerais, também bicameral. O Congresso dos Deputados, que corresponderia aqui à Câmara, e o Senado, obviamente correspondente aqui ao nosso Senado. A Câmara, que é o chamado Congresso dos Deputados, ela é composta por 350 parlamentares. O Senado por 259 parlamentares. Sendo que, tanto numa casa quanto noutra, o mandato é de 4 anos. Mas a gente tem algumas diferenças importantes. Por exemplo, os deputados, todos são eleitos por voto direto.
No caso dos senadores, uma parte é eleita indiretamente pelas representações locais. Mas a gente tem uma diferença importante quando a gente compara com o Congresso brasileiro. Quando a gente olha a realidade brasileira e americana, por exemplo, o Congresso tem duas casas com poderes equivalentes. Senado e Câmara se equivalem. No caso da Espanha, ela reproduz uma realidade que é bastante comum na Europa. A Câmara Baixa, que é a tradução da representação popular, ela tem mais poder do que a Câmara Alta. No caso, o Congresso dos Deputados tem mais poder do que o Senado. E agora cabe a pergunta: como se dá o processo de escolha dos representantes nessas instâncias do Congresso? Bom, primeiro vamos fazer uma contextualização. Na Espanha, há aquela tese, aquela busca daquela tese de cada eleitor um voto, ou seja, buscar um equilíbrio para evitar desvios de representação, como é bem próprio do Brasil. Lá na escolha dos representantes no Congresso, o distrito básico é a província, como aqui no Brasil é o Estado. Só que tem uma diferença importante. Aqui no Brasil, a representação básica começa em 8 deputados federais e vai até 70. Portanto, algo em torno de 9 vezes a diferença. Na Espanha, começa de 1, tem representação de um único deputado, indo até 36, ou seja, uma diferença de 36 vezes, o que aproxima a proporção com a população e faz com que a representação de uma província seja equivalente à de outra, e não as discrepâncias tão grandes como temos no Brasil, por exemplo, em relação a Roraima, o nosso menor distrito, nesse sentido de que o Estado é o distrito básico, e São Paulo, que tem 70 representantes. Vou tomar aqui alguns exemplos da Espanha. Se a gente pega as cidades autônomas de Ceuta e Melilla, cada uma tem um deputado. Se a gente toma a representação de Salamanca, um estado, uma província pequena, tem 4 representantes. Quando a gente vai para Madrid, são 36, Barcelona 31, exatamente para gerar essa proporcionalidade do número de representantes com a população de cada província, o que corresponde ao nosso estado aqui no Brasil. Outro dado importante na Espanha: lá o voto é facultativo, como em praticamente todas as grandes democracias, aquelas democracias mais maduras. O voto é facultativo, você não tem a obrigação de ir votar. Mesmo assim, a gente encontra algumas eleições com uma participação que chega a superar 70% dos votantes, dos espanhóis aptos a votarem. Então isso mostra uma alta participação, diferente um pouco já dos Estados Unidos, onde essa presença na urna, ela em geral é menor, salvo em situações de disputa bem intensa, como a gente teve na primeira eleição do Obama e nessa última eleição de John Biden. Todo esse processo eleitoral leva à formação do Congresso, particularmente da Câmara dos Deputados, ou como é chamada na Espanha, o Congresso dos Deputados. Esses 350 representantes eleitos para o Congresso é que vão definir quem é o chefe do governo, quem é o que corresponderia aqui ao presidente da República. Lá se chama presidente de governo. Tem um presidente de Estado, o chefe de Estado e o presidente de governo. Então, essa eleição se dá por ritmo indireto, por sistema indireto. Quem consegue a maioria dos representantes na Câmara dos Deputados, no Congresso dos Deputados, como eles chamam, tem o direito de indicar o chefe de governo. Esse chefe de governo é o líder do partido ou do bloco que consegue formar a maioria. Porque essa é uma grande diferença. Na Espanha, busca-se a conformação de maioria antes da constituição do governo, ou seja, governos com maioria. Aqui no Brasil é muito comum a gente ter presidentes
com representação minoritária no Congresso. Isso leva a composições depois do governo constituído, depois da definição de quem é o presidente, e isso leva ao que nós chamamos aqui de presidencialismo de coalizão. É importante a gente olhar também sobre a conformação do sistema partidário. Desde a redemocratização, a Espanha tem um sistema multipartidário, mas com tendência bipartidária, ou seja, dois partidos tendo a centralidade da representação. PP, que é de direita ou centro-direita, o PSOE, que é de centro-esquerda, eles vêm concentrando a representação, em geral, com mais de 80% dos representantes no Congresso dos Deputados, desde a redemocratização. Embora o PP, lá no início, tivesse outro nome, o Partido Popular. Agora, eles têm um pouco de rivalidade, né? Um pouco no sentido de que, nas últimas eleições, 2, 3 eleições, a gente viu o surgimento de duas novas siglas. Ou seja, um pouco mais de fragmentação da representação partidária. Além de PP, PSOE, a Podemos e Vox. Vox, um movimento de direita, essa direita que cresceu muito na Europa nos últimos tempos. Ainda assim, quando você junta os 4 partidos, você tem, de novo, mais de 80% da representação do Congresso dos Deputados. Quando a gente junta os dois primeiros, PP e PSOE, a gente tem mais de 50% da representação, o que dá uma certa estabilidade nas negociações dentro do Congresso. Bem diferente do Brasil. Se a gente olha a representação dos dois principais partidos com assento na Câmara dos Deputados, hoje a gente tem pouco mais de 20% da representação. Esse tipo de fragmentação partidária gera instabilidade política, gera a necessidade de negociações permanentes, ao contrário dos sistemas em que a concentração em poucos partidos assegura maiores possibilidades de estabilidade política. A gente pode concluir essa nossa conversa dizendo que a Espanha é uma democracia e uma democracia bastante estável, ainda que, como todas as democracias ao redor do planeta, ela venha tendo questionamentos. O próprio surgimento desses partidos, vamos dizer assim, fora da cartilha, o Vox, o Podemos que está muito, como surgimento, muito no feitio de partidos como o Cinco Estrelas, na Itália, dentro de um processo de contestação do próprio sistema. Mas, ainda assim, é uma realidade bem diferente da encontrada na maior parte dos países da América Latina e particularmente no Brasil, onde o sistema partidário é extremamente fragmentado, onde não há uma concentração em poucas siglas. Nos últimos 25 anos, essa é a regra, particularmente nos últimos 15. A gente ter essa situação fragmentada que gera muita instabilidade política. Na Espanha, temos uma fragmentação maior do que tínhamos há 15, 20 anos, mas ainda assim bem diferente da nossa realidade. E a gente pode dizer que por todos os aspectos das instituições, do sistema eleitoral, do sistema político, do sistema partidário, particularmente, a gente pode dizer a Espanha é um sistema político estável, um país estável, uma democracia estável. Foi um prazer ter estado com vocês.